Com toda certeza, se alguém pedir para você falar o nome de um físico famoso, o primeiro que irá vir à sua mente será Albert Einstein. Ele é mundialmente conhecido por ser uma das mentes mais brilhantes que já passaram pela Terra, e após partir dessa para melhor em 1955, seu cérebro foi retirado e muita coisa louca aconteceu com ele até os dias de hoje. Vamos descobrir o que ocorreu com o cérebro de Einstein? Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ainda ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá, 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, escreva aí nos comentários cientista alemão que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. O que chama atenção nessa história é que a extração foi feita secretamente pelo Dr. Thomas Harvey, que trabalhava no hospital de Princeton, onde Einstein havia sido internado. O médico retirou o órgão completamente intacto e o fotografou. Depois o cérebro foi separado em 240 seções sem que a família soubesse de nada. Que deselegante! Totalmente. Esse médico loucão retirou o cérebro 1h30 depois da última respiração, aplicando formol nas artérias do físico. Porém, anos depois tudo foi descoberto e ele se negou a devolver o órgão, sendo demitido do hospital. O doutor só não foi preso porque na época existia uma brecha na lei que permitia os médicos retirarem órgãos internos dos pacientes falecidos para estudo, mas havia uma burocracia para fazer isso, e Harvey com certeza não queria correr o risco de perder o cérebro mais valioso do mundo. Tá bom. As 240 partes do cérebro foram levadas a diversos laboratórios e estudadas por vários especialistas a fim de tentar entender o que tinha na cabeça de Einstein para que ele fosse tão brilhante. O próprio Thomas Harvey passou a dedicar sua vida inteira ao órgão roubado, chegando até mesmo a perder a esposa por conta disso, olha a onda, já que se tornou obcecado pelas pesquisas que fazia e recebia de outros cientistas. O médico acabou perdendo sua licença para exercer a profissão, além de ser altamente criticado pela opinião pública e por outros profissionais da saúde. Pois além de ter violado o código de ética da medicina, nenhum de seus estudos trouxeram uma resposta muito clara e objetiva. Cadê seus estudos? Ele dizia querer identificar a origem da inteligência de Einstein, mas ficou longe de conseguir isso. Quase 25 anos depois, em 1978, um repórter chamado Steven Levy conseguiu convencer o médico a dar uma entrevista, mas ele não falou muita coisa. Porém, quando o jornalista perguntou se podia ver uma foto do órgão, o médico sorriu, pegou uma garrafa de cidra que estava dentro de um refrigerador e lá estava um pedaço do cérebro. Quando a reportagem foi publicada, o médico voltou aos holofotes e muitos pesquisadores passaram a pedir por uma amostra dessa relíquia. Ele surpreendentemente doou algumas, começando uma longa jornada de estudos que dura até hoje. Em 1985, uma das fundadoras da neurociência moderna, chamada Marianne Diamond, publicou um artigo sobre a cachola de Einstein, pois havia recebido uma amostra enviada por Thomas Harvey dentro de um pote de maionese. Falando sério? Ela identificou que uma das 4 amostras continha mais células glicais do que as outras. Essas células são responsáveis por abastecer, fixar oxigênio e nutrientes nos neurônios para que eles funcionem bem. Esse foi o primeiro grande estudo que mostrou algo diferente entre a cabeça do maior nerd de todos os tempos e a cabeça de um Hellis mortal. Em 1996, Britt Anderson publicou um outro estudo analisando o córtex pré-frontal do alemão. A pesquisa identificou que por mais que o número de neurônios estivesse dentro da média esperada, eles eram mais compactos, e isso talvez permitisse que o processamento e a troca de informações acontecesse de maneira mais rápida. Eu tô passada, chocada.
Em 1999, a médica canadense Sandra Whitson escreveu na revista Lancet um estudo sobre as fotografias de 1955 e descreveu que o lóbulo inferior de Einstein, que é a parte responsável pelo pensamento lógico e matemático, era maior do que o normal. Isso talvez justificasse uma fala do físico que disse certa vez que as palavras não desempenham um papel importante no modo como penso, mas as imagens sim. Ou seja, talvez ele consiga enxergar muito mais em números e fórmulas que são imagens simbólicas do que em palavras em um texto. No mesmo ano, David Harvey notou que o gênio possuía uma outra parte do cérebro maior do que a média, chamada sulco lateral. Essa parte separa os lóbulos e, apesar de não conseguirem concluir se isso contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio, mostra que o cérebro de Einstein se desenvolveu de maneira diferente em mais um sentido. Em 2012, a antropóloga Jean Falk fez um trabalho em cima de algumas fotos inéditas do cérebro inteiro que nunca haviam sido divulgadas, e ela encontrou diversas características incomuns ao comparar com 85 cérebros normais. Os nomes são complexos, mas em resumo, cerca de 6 partes do órgão de Einstein eram maiores do que geralmente são. Isso pode ter ajudado a desenvolver 3 habilidades mentais: a visual, a espacial e a matemática. Aqui é pra você, é pra aprender. Nesse estudo também foi identificado que o alemão possuía 4 cristas no lobo meio frontal, enquanto a maioria das pessoas possuem apenas 3. Essa é a parte responsável pelo funcionamento da memória. Em 2013, a mesma pesquisadora descobriu que o lado esquerdo e o direito do cérebro de Einstein conseguiam cooperar de maneira aprimorada por serem conectados por um feixe de fibra mais grosso do que provavelmente o meu e o seu. Todos esses estudos mostraram que, por mais que não dê para ter certeza se as características físicas do cérebro de Einstein ajudaram o cientista a desenvolver uma inteligência fora do comum, uma coisa não deixa dúvida: o órgão era diferente da maioria das pessoas. Claro, que além disso, não dá para esquecer que Albert Einstein foi um grande estudioso, que passou por diversas universidades do mundo todo aprimorando seus conhecimentos, escrevendo, lendo e fazendo experimentos. Se ele não tivesse feito tudo isso, talvez essas características biológicas não tivessem feito diferença nenhuma. Olha a mesa do escritório do cara! Um fator importante é que o Dr. Thomas Harvey, que retirou o cérebro escondido, fez isso sem assistência de um laboratório dedicado, e por isso hoje em dia é muito mais difícil estudar o órgão que não foi 100% preservado. Se a extração não tivesse sido clandestina, com a tecnologia que a medicina tem hoje, conclusões sobre o assunto poderiam ser mais concretas. Inclusive, alguns especialistas, como o Dr. Frederick Lapore, afirmam que os estudos realizados no passado não são reais e que as pessoas estão tentando criar uma ficção sobre a relação entre o cérebro do físico e sua inteligência. Porém, as publicações sempre saíram em revistas científicas de renome. Isso mostra que talvez seja apenas uma dorzinha de cotovelo de alguns médicos que não conseguiram ter acesso aos pedaços dessa verdadeira relíquia. Seria muita coincidência um cérebro tão modificado estar dentro justamente de uma das mentes mais brilhantes que já pisaram na Terra. Entre as teorias de Einstein que mudaram o mundo estão trabalhos sobre a luz, os movimentos de pequenas moléculas, a dilatação do tempo, a força de buracos negros e a mais famosa de todas, a teoria da relatividade. Essa última provou que parte da teoria do grande físico Isaac Newton estava errada. Caraca. Outra coisa que muita gente não sabe é que durante a época da escola, Einstein não era um dos alunos mais inteligentes e chegou até a repetir de ano. Ele também precisou se mudar para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra ao ser perseguido por ser judeu. Lá ele trabalhou como professor em diversas universidades, pois já era reconhecido mundialmente. Uma outra curiosidade sobre ele e o seu cérebro é que o físico também era um amante de música e sabia tocar violino.
Isso fez com que ele tivesse uma outra modificação no órgão, que acontece geralmente com músicos que tocam com a mão esquerda. Ele era um deles. Por mais que alguns o considerassem um cara maluco, seus trabalhos o renderam um dos prêmios mais buscados de qualquer cientista. Em 1921, levou para casa um Nobel de Física. No final, como já vimos, o Dr. Haver perdeu o emprego e passou a trabalhar em uma fábrica de plásticos até o fim de sua vida. E nunca manteve os pedaços cerebrais armazenados como deveria, pois não tinha grana para fazer tal coisa. Após sua morte em 2007, o Centro Médico de Princeton obteve a posse de 170 pedaços do cérebro que são mantidos a 7 chaves pelo patologista-chefe Elliot Krauss, que diz esperar alguém surgir com uma proposta de estudo muito boa, que faça valer a pena liberar amostras originais, mas caso contrário, ficarão guardadas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X que estão sensacionais. Assista um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.